Um ônibus foi assaltado, há vários reféns neste momento na ponte Rio-Niterói. A gente vê, inclusive, algumas pessoas sendo retiradas do ônibus, né? A repórter Carla Chaves tem mais informações para a gente. Carla, o que acontece neste momento? Bom dia, esse ônibus estava saindo de Niterói, sentido Rio de Janeiro, quando foi assaltado por criminosos. A polícia militar percebeu a ação dos bandidos, cercou o veículo junto com a Polícia Rodoviária Federal. E aí os criminosos armados fazem neste momento os passageiros de reféns. Ainda há pouco uma mulher foi liberada porque estava passando mal. Ainda não se sabe ao certo quantos criminosos estão no coletivo. O fato é que o ônibus está lotado. Esse tipo de crime, assalto em ônibus que vem de Niterói para o Rio de Janeiro, é diário. E aí, neste momento, como a polícia cercou, no momento de desespero, os criminosos acabaram fazendo todos estes passageiros de refém. Situação delicada neste momento na subida da ponte vindo de Niterói. Voltamos à redação do Fala Brasil. Pois é, Carla, a gente continua com você. Imagens ao vivo. Você acompanha neste momento o sequestro de um ônibus que seguia de Niterói para o Rio de Janeiro, ali no comecinho da ponte Rio-Niterói. Policiais negociam com os bandidos, ainda não se sabe se começou com um assalto. É impossível não lembrar do sequestro do ônibus 174, que este ano completa 17 anos. Infelizmente, no final das negociações, uma mulher morreu e o bandido morreu no carro a caminho da delegacia. Sempre que se tem uma situação dessa, Roberta, a primeira coisa que se pensa é manter os reféns, as pessoas vivas, né, e tentar negociar da melhor maneira possível e mais rápida possível, segundo os especialistas, para que não demore como no 174, que foram 5 horas de negociação. E justamente isso eu queria saber da Carla Chaves, porque isso começou às 8 horas e 50 minutos. Agora são 9 horas e 5 minutos. Carla, você tem informações se essa negociação já começou? Algum policial chegou a conversar com o criminoso que está dentro do ônibus? Olha, já começou sim, é a Polícia Rodoviária Federal que está responsável por essa negociação e eles estão tentando, convencer os criminosos a se entregarem. Normalmente, neste tipo de assalto que acontece nesses ônibus que vêm de Niterói, são duas pessoas que costumam agir. Um fica na porta, armado, ameaçando os passageiros e o outro passa recolhendo. Eles costumam fazer esse tipo de assalto neste tipo de ônibus porque durante a ponte eles se sentem mais seguros para agir por conta do policiamento que é menor, por saberem que não vão encontrar uma blitz pelo meio. Mas o motorista pode ter conseguido, neste caso, avisar que estava sendo refém, de criminosos. E aí, como eu disse, os policiais cercaram e por conta disso os passageiros estão reféns. Até o momento, apenas uma mulher foi liberada porque estava passando mal. Não é só isso, né, Carla? A ponte em Niterói é bastante extensa. Não tem farol no meio, sinal, não tem quebra-molas, você não para no trânsito. Então eles conseguem, durante muito tempo, não sei, acho que 10 minutos, para atravessar a ponte toda 15 minutos, assaltar todo mundo e depois na descida pede para o ônibus encostar e leva todos os pertences. Agora, o que me parece, e pelo tempo que eu vivi no Rio de Janeiro, é que isso aí é o comecinho da ponte, então, ou o final. Queria pedir para o nosso cinegrafista aí no helicóptero abrir um pouco mais as imagens. Ele já não está na ponte, ou seja, ele foi cercado ali pela polícia. Aí você muito bem disse, né, Carla? Provavelmente o motorista ligou, avisou, mandou uma mensagem e aí os policiais conseguiram fazer o cerco. Mas, Carla, a gente vê que há negociação. O policial ali na janela fala com alguns passageiros. A gente não consegue ver os criminosos, né? Por enquanto não, até porque eles estão se protegendo, com os passageiros para evitar que a polícia consiga agir do lado de fora. É uma negociação muito delicada e, como você bem disse, é no acesso à ponte. É logo na saída de Niterói, eles estavam subindo, nem chegaram a acessar de fato a ponte sentido Rio de Janeiro. Existem já alguns sinais que os motoristas dão quando eles são vítimas deste tipo de crime. Infelizmente é tão comum que eles já descobriram alguns sinais, combinam alguns sinais até com outro motorista que está passando no sentido contrário para indicar que estão sendo alvos de um crime e é exatamente o que pode ter acontecido. Normalmente, os criminosos assaltam o ônibus e fazem o motorista passar em frente ao Instituto de Traumatologia que tem logo na descida da ponte, que também é um lugar muito conhecido por ter assalto e pelos assaltantes saírem para conseguirem escapar pelas comunidades próximas que tem ali na região.
Neste caso foi um assalto frustrado e agora é um momento muito delicado por conta das negociações que a Polícia Rodoviária Federal está tentando fazer com os criminosos. A gente ainda não tem ao certo número de criminosos que estão no coletivo. Como eu disse, normalmente eles agem em dupla, um protegendo a entrada e ameaçando os passageiros com uma arma e o outro recolhendo todo o material roubado. Pois é, Carla, nessa situação realmente é a negociação, é a maneira como os policiais conduzem a negociação que vai indicar a situação dos reféns, porque na realidade o ônibus está cercado, não tem o que fazer, os criminosos não têm para onde ir. O que é preciso agora é mantê-los calmos, justamente para que eles não façam nada contra esses reféns, né? O ônibus da aviação ABC, que tem na linha aí Trindade-Niterói, inclusive a aviação já chegou a se pronunciar com relação a esse assalto com reféns, Carla, ou ainda não? Olha, por enquanto ainda não, mas a situação é mais delicada ainda porque a gente recebe a informação de que o ônibus está completamente lotado. Uma mulher desceu porque estava passando mal, mas os outros passageiros seguem no coletivo e estão servindo de escudo para os criminosos que estão do lado de dentro. Como você disse, é um momento delicado porque é uma negociação que precisa acontecer com calma, porque neste momento a última coisa que os policiais querem é fazer com que os criminosos se sintam ameaçados. Eles sabem que não tem para onde ir, eles até tentam negociar para tentar escapar, tentam sair dali daquele cerco policial, mas o que a gente sabe que não vai acontecer. Então, neste momento, os policiais tentam até acalmar os criminosos para que eles se rendam e não machuquem nenhum dos passageiros que estão neste momento no coletivo que está lotado. É isso que é o mais importante, não é, Carla? Manter a integridade física dos passageiros. Esse sequestro com o ônibus você acompanha aí ao vivo na Record. Começou por volta de 8h50 da manhã, um ônibus que seguia de Niterói para o Rio de Janeiro, completamente lotado. Essa hora muita gente indo para o trabalho, gente que mora em Niterói, trabalha no Rio. E a gente acompanha aí as negociações dos policiais. Carla, a gente vai continuar nesse caso ao longo de todo o jornal, esperando que termine logo todo sequestro de ônibus. Aliás, qualquer sequestro precisa terminar logo quando tem reféns para que não haja vítimas. Sem dúvida. Até agora só uma mulher saiu, uma mulher que estava passando mal. Os criminosos autorizaram a saída dela, mas motorista e o restante dos passageiros continuam no ônibus mantidos reféns neste momento. Daqui a pouquinho, portanto, a gente volta para lá ao vivo.